Sistema nervoso. É tipo o sistema nervoso. Vamos lá, o bom dia, né? Vamos A retomar. aula tá travando para mim. A aula tá atrasando? Será que é a minha internet? Esse é o horário que a minha internet normalmente gosta de cair. Travando não, tá travando. O som não tá travando, mas a cara tá. A imagem tá congelada, né? Para mim também, quase Não dá congelada. pra entender. Mas dá para mim ouvir? Deixa eu colocar o slide. Tô com medo de cair. Esse é o horário que normalmente ela cai. Todos os dias. Não sei por quê. Então, vamos lá. Dentro dos artrópodes, né? O que significa o termo artrópode? Nós já temos uma data para nossa prova, tá? Será dia 11, daqui a 15 dias. E aí eu vou escolher o conteúdo que eu vou colocar. Depois eu pergunto a vocês qual é o que vocês querem. A gente tem muitos, né? Plantas, temos invertebrados. Eu não vou colocar plantas, gente, eu acho. Eu só queria dizer. Vocês querem planta? Se vocês quiserem, eu coloco planta. Não vou colocar planta. Não, obrigado. Não. Então, eu posso colocar invertebrado. Eu estava pensando em colocar porífera, quinidário, plateuminto e nematódio. 4 grupos, que vão dar pouquinhas páginas. Tá certo? Nossa, aquilo é tão legal. Mas lembra que eu passei para vocês nos resumos para vocês fazerem no caderno? Eu acho que eu até ia transformar isso num trabalho. Eu vou transformar isso num trabalho. Eu quero que vocês façam no caderno de vocês, com a letra bem linda, maravilhosa de vocês. Tirem fotos. A Larissa ia fazer um grupo para mim, mas ela esqueceu. Ana, faz um grupo para mim, para mandar esse trabalho, por favor, e coloque todo mundo. Depois que vocês mandarem... Depois que vocês mandarem... Vocês colocam lá a foto e o nome. Tipo, Raíssa, 7º ano. Aí depois que vocês mandarem a foto, vocês podem sair do grupo, tá certo? É só para ficar com o arquivo separado numa pasta diferente do meu WhatsApp. E vai valer, gente, nada mais, nada menos do que 1 ponto. Tá certo? 1 ponto é da frequência. Eu sei, algumas pessoas me mandaram fotos. Eu vou anotar no grupo direitinho para que vocês vejam que é como trabalho. Aí a Ana vai fazer o grupo e vai adicionar todo mundo. É assim que vocês mandarem a foto, vocês já podem sair do grupo, tá certo? Não é obrigatório ficar lá, não. É só para eu ter como computar a nota, tá? E aí, lá vai ter o resumo de todos os bichos que a gente estudou. Mas eu só vou cobrar esses 4 primeiros, tá? Pode ser que eu... Acho que eu vou tirar um verme. E vou botar molusco, que eu achei tão legal. Molusco. Tava querendo. Acho que eu vou botar molusco. Eu vou decidir direitinho, vai chegar no cronograma. Talvez eu troque um verme por moluscos ou anelídeos. Acho que não vou colocar vermes, eu vou colocar porífera, quinidário, anelídeos e molusco, porque eu acho mais interessante. Eu vejo, eu falo com vocês, tá? Mas façam um resumo lá de todos os animais, aquele que eu mandei a foto, transcrevam, que vai valer 1 ponto. Só é entregar a foto com uma letra escrito, né, a caneta, tá, gente? No caderno mesmo, que já vai ganhar o ponto. Então, corram, não esqueçam. Então, artrópodes são animais com pernas articuladas, né? Dentro do grupo dos artrópodes, nós temos os crustáceos, como os camarões e os caranguejos. Nós temos os insetos, como a barata, a borboleta. E nós temos os aracnídeos, como escorpião, aranha, ácaro, carrapato, né? Por aí vai. Eu acho. Quando eu era menor, escorpião não era do grupo dos aracnídeos, escorpião era do grupo dos insetos. Mas a gente descobriu que eles não têm 6 pernas, eles têm 8. Então, ele foi para os aracnídeos. Mesma coisa o carrapato, mesma coisa o ácaro, tá certo? O ácaro também era do grupo dos insetos. Quando eu estava na... errado. 6 pernas, como assim? Não porque eles contavam as coisas como se não fossem pernas, mas elas são pernas. Tá? Deixa eu ver aqui o grupo. Que alguém tá... Mesma coisa do carrapato, né? O ácaro. O ácaro, quando eu estava primeiro e segundo período, ele ainda era inseto. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aí, quando eu fui para o 5º período, ele virou aracnídeo. Aí, a professora perguntou na sala, o ácaro é um? Aí eu, querendo ser nerd, inseto. Ele, não, aracnídeo. Aí eu, professor, mas tá o livro aqui. Eu fui pegar o livro, que eu era bem chata. E ele, sim, esse livro está desatualizado. Aí ele foi e trouxe o livro dele, super atualizado, e mostrou que não era. E ele foi um dos responsáveis por tirar o ácaro do grupo dos insetos. O meu professor é um dos maiores especialistas, se não for o maior especialista de ácaro do Brasil. Então, a gente tem, né, artrópodes como seres vivos Você invertebrados. para conhecer ele, né?
Ai, não queiram não, ele é tão chato. Invertebrados. Não vou nem falar, vai que alguém aqui seja sobrinho dele, ou não vou nem falar. Invertebrados, ele mora bem pertinho, ali na Baixa Grande. Invertebrados, tá? Eles possuem pernas com articulaçõezinhas. Então, se a gente vê a perninha da barata, a perninha do grilo, vai ter dobrinhas, né? Vai ter articulações. O corpo é dividido normalmente em cabeça, tórax e abdômen, a gente já falou, né? Alguns vão ter cefalotórax, que é a cabeça já grudada com o tórax, como é o caso dos caranguejos. E alguns vão ter o corpo todo uma coisa só, como é o caso da barata, tudo junto, tá certo? O esqueleto desses animais é externo, já falei também isso, ou seja, fica na parte de fora, é duro, feito de uma proteína chamada quitina. E se a gente arrancar a patinha deles, né, quando eles trocarem de esqueleto, eles vão ter essa patinha reconstruída, porque o esqueleto já é programado. Então, se ele nasceu com 6 pernas, tá no código dele de celular que ele vai ter que gerar 6 pernas. Então, mesmo que a gente tenha arrancado uma, quando vier o esqueleto novo se formando, vai formar o esqueleto com mais uma perna, porque todo o corpo do animal é renovado. Não é bacana? E o mundo inteiro viu isso. Uma barata não serve. Vamos Professora. criar várias. Tem a cascuda, que é uma maior ainda. Ô, professora, São de ordens diferentes. Na verdade, tem uma barata bem grande assim, né? Que chamam de barata d'água, que ela tem uns chifres, alguma coisa que parece chifres. Na verdade, ela nem é uma barata, é um percevejo gigante. Barata corna. Ai, é horrível, gente. Só de falar, fico toda arrepiada. Alguém tá gritando, professora, professora. Quem é? Quem era? Que saiu aqui, Jesus. Isso se chama barata corna. Barata corna. Era Então, a Ana. as antenas, gente, tem a função de comunicação, tá? E também de sentir cheiros. A gente tem as peças bucais para morder ou para sugar, depende do inseto, né? Por exemplo, a borboleta, quando ela é larva, quando ela é lagarta, ela se alimenta mordendo folhas. Quando ela sofre metamorfose e vira borboleta, o aparelho dela muda, né? Ele não é mais mordedor, ele é sugador. Então, ela cria uma trombazinha que ela vai usar para beber o néctar de flores. Então, até a alimentação do inseto muda na vida adulta, né? A depender do tipo de desenvolvimento dele. As asas, óbvio, servem para voar, né? No tórax é onde fica boa parte dos órgãos do inseto. E no abdômen também. Oi. Tem alguém aí assistindo aula numa moto? Então, aqui a gente tem uma abelha, tá? E na abelha dá pra gente ver bem essas estruturas que eu falei, ó. Cabeça, tórax, onde ficam as asas, e o abdômen, tá? Aqui a abelha é perfeita, porque a gente consegue ver cada estruturinha. Olha, o aparelho bucal dela, no caso, é mordedor, né? Sugador, aliás. A gente tem a antena com função olfativa, então elas sentem cheiro com a antena, elas se comunicam com a antena, né, por uma série de reações químicas, elas têm as ordens que ela recebe lá na colmeia, tá certo? as abelhas se comunicam dançando. Em parte, sim, antes de começar a trabalhar, todas elas fazem uma dancinha, tipo um aquecimento mesmo. Olha aqui a borboleta, que linda, tá? Temos uma abelha. Olha a formiga. Olha, gente, que horrível, que cara apavorante tem a formiga. Então, esses dois aqui são insetos sugadores e esses dois aqui são insetos mordedores. Olha como é o aparelho da formiga. Parece que tem uma tesoura, um serrote. 2 serrotes que ela usa para cortar tudo. E aqui é uma esperança que, na verdade, é um gafanhotozinho, né? A gente chama de esperança, é uma espécie mais tranquila de gafanhoto. Keila, eu levo uma picada dessa formiga, eu fico com um negócio vermelho aqui, quase roxo na minha Você pele. leva uma mordida de formiga, né? Não é uma picada, é uma mordida. A mesma coisa de... Já de cupim é uma pinçada. Uma pinçada, que eles têm 2 pinças, tá? Eles têm vários tipos de desenvolvimento, gente. Tem o desenvolvimento direto, tem a metamorfose, que pode ser incompleta, e tem a metamorfose completa. Desenvolvimento direto é quando o inseto já nasce parecido com o que ele vai ser quando é adulto, tá? Por exemplo, a traça, que come nossa roupa no guarda-roupa. O filhotinho dela já é igual ao adulto. Tem a metamorfose incompleta, que é quando, por exemplo, o gafanhoto. Quando o gafanhoto é filhote, ele não tem asas. Aí, quando ele
vira adulto, ele tem asas. Então, é uma metamorfose, mas não é lá essas coisas de metamorfose. E temos a metamorfose completa. Essa, sim, é um espetáculo, né? A gente tem a coitada da borboleta, da lagarta miserável lá vivendo arrastada no chão, comendo folha, toda professora. gosmenta, e vira uma coisa maravilhosa de Jesus, que é a borboleta, né? Que voa, que é toda delicada, colorida e por aí vai. Oi. Vou ter que sair. se Eu ela não tá gosto quase daquelas descarregando. borboletas. Miguel vai ter que sair. Tudo bem, Miguel, ok. Vê se consegue voltar daqui a pouco. O que foi que falaram da borboleta? Olha aqui o exemplo de desenvolvimento Foi a Ana. direto. É exatamente o da traça que eu falei. Não muda nada do filhotinho. Deixa eu ligar o meu laser. Não muda nada do filhotinho, tá? Para o grandão, só o tamanho mesmo, tá certo? O ovo, né? Aí o filhotinho, ele só vai aumentando de tamanho conforme ele vai comendo, tá certo? A metamorfose incompleta é exatamente o mesmo exemplo que eu dei também, tá? Até porque fui eu que fiz. Não consigo tirar vocês daqui. A gente tem o ovo, a ninfa e o adulto. Ó, o ovo, a ninfa, que é o filhotinho. Vejam que sem asa, sem asa. Aqui ele já está ficando adolescente, já está criando uma asinha, né? Igual a vocês. Aqui já cresceu a asinha. Quando ele é adulto, ele tem uma asona que cobre todo o abdômen dele, tá? Toda a bundinha do inseto, a asa. E quando ele é filhote, ele não tem. Ó, aqui a juvenil, a asa bem curtinha. Tá certo, gente? A gente chama de ninfa. Esse tipo de inseto aqui, ele se lasca, né? Ter que competir com o adulto por comida, ele sempre perde. Então, é muito difícil ele chegar até a vida adulta. Já a borboleta, não. Porque como eles têm nichos diferentes, né? A lagarta come folha e a borboleta se alimenta de néctar. Então, eles não competem adultos com filhotes. Então, todo mundo vive bem. É a metamorfose completa, é a mais evoluída. Então, do ovo sai uma lagarta. Essa lagarta come, depois ela fica no casulo por um tempo, e quando ela sai do casulo, ela sai com o corpo totalmente renovado, tá? Ela cria um exoesqueleto mais resistente, o corpo dela fica mais elegante, as pernas dela crescem, as antenas se desenvolvem, ela desenvolve asas majestosas, muito maiores do que o seu próprio corpo, em cores incríveis e essenciais, tá? Então, a metamorfose da borboleta, ela é completa e ela é espetacular, né? Coisa que vale muito a ver, né? Insetos e ser humano, aspectos positivos. Eles são muito importantes para a nossa alimentação porque são eles que realizam o processo de polinização. Então, sem insetos na agricultura, a gente não teria comida. Frutas, por exemplo, sem insetos seria impossível, tá? É por isso que a gente usa agrotóxico, mas a gente sempre deixa uma parte da lavoura sem agrotóxico, para não matar os insetos essenciais para polinização. Não é toda praga que a gente vai matar com agrotóxico, são só algumas, tá certo? As abelhas, por exemplo, elas nos fornecem mel e pólen, que são importantíssimos para a nossa alimentação, para a fabricação de remédios, né? E o bicho da seda, que produz os fios, né, que são utilizados para fazer tecidos caríssimos que a gente adora. Aí, aspectos negativos. Muitas espécies são pragas para a nossa alimentação, então elas podem acabar, por exemplo, com o feijão, o arroz, a soja, então isso vai ter alta no preço dos nossos alimentos. Então, por mais que a gente tenha um pensamento ecológico, a gente tem que entender que o agrotóxico é necessário, tá? Porém, não é necessário colocar o pior possível, se a gente sabe que tem agrotóxicos menos agressivos que surtem o mesmo efeito, tá? Ou até medidas mais biológicas, controle biológico, por exemplo. Alguns insetos transmitem doenças. Nós conhecemos, né? Me diga um nome de um inseto, gente, que transmite doença. Digam aí, a gente tem vários. Mosquito da dengue, barbeiro, perfeito, né? Então, quando fala de insetos transmissores de doenças, a gente já rapidinho consegue citar vários, tá? Infelizmente é assim, né? O Aedes aegypti, ele transmite várias doenças, né? Febre amarela, chikungunya, zika, dengue 1, 2, 3, 4, enfim, é apavorante, né? E há insetos que causam prejuízos, né? Como as traças e os cupins. Eu trabalho na dedetizadora, traça a gente não trabalha com isso, né? Normalmente ninguém reclama de traça. Mas elas podem acabar com uma loja de roupa, por exemplo, furando todas as roupas, e aí o pessoal tem que botar em promoção.
Agora, os cupins são um desastre. Os cupins, não há biólogo que queira defender cupim, porque não tem condições, gente. A gente já conversou sobre isso, todo o prejuízo que eles podem acarretar. Imagine seu pai ter que trocar toda a madeira da sua casa de uma hora para outra, porque a casa está infestada de cupins, né? Cerca de 10 mil reais de madeira. Oi. Assim, aqui no quintal tem... Não, é a frente da casa, aqui onde coloca o carro, a garagem. Tem 2 pilares de madeira e encheu de cupim e tô com medo de cair ali, por causa que o principal, o do canto, tá todo destruído e não tem, assim, não sei como vai trocar. E o outro tá mais ou menos, se cair tudo. Então, nesse caso, você tem que fazer uma dedetização, aí Não, vai já matar, já foi tudo, já fui embora, só que tô com eles medo de cair. voltam. Tem, Não, porque não se volta. você tira o que os cupins comem? Eles comem a celulose. Quando você tira a celulose de dentro da madeira, ela enfraquece, né? Você está dizendo que como é que a gente chama? Pilastras, elas suportam um peso muito alto. Então, mesmo que não haja mais cupins ali, a madeira em si, ela está enfraquecida. Se ela está enfraquecida, realmente pode acontecer um desmoronamento. Então, não é seguro ficar por perto. O problema dos cupins, gente, é que eles comem a nossa madeira da nossa casinha. Mas o ninho deles não é na madeira da nossa casa. O ninho deles é embaixo do solo. Sabe qual é a profundidade, gente, que o ninho fica? Toda vez que eu estudo cupim, eu fico querendo chorar, porque minha casa está com cupim também. A 10 metros de profundidade do solo, para baixo do nosso terreno. Então, é impossível a gente chegar e, tipo, injetar veneno diretamente no solo. A gente faz a dedetização e torce para que um cupim infectado volte para o ninho lá no solo e acabe infectando a rainha, porque eles são empregados da rainha. Então, assim que eles terminam o serviço, eles vão lá contar para ela tudo o que aconteceu. Literalmente, através das antenas, eles comunicam à Eles rainha tudo que contam, eles Eles contam. aqui puxicaria. Parece Eles amam a as vizinhas rainha. velhas da rua. Eu não falei para vocês que se a rainha morre, eles se matam todos de uma vez? Que até a gente teve sorte uma vez, um amigo falou, foi fazer uma dedetização e viu a rainha andando. Aí ele pisou em cima da rainha. Aí foi para casa, porque ele sabia que ali ia acabar. Nunca mais teve cupim na casa. E ele não gastou um centavo e ganhou o dinheiro todinho da dedetização. Porque todos os cupins se matam se a rainha morrer, né? Eles vivem para ela. Então, se a gente tiver sorte de um cupinzinho infectado com veneno chegar lá, vivo, e infectar a rainha, problema resolvido. Mas isso só acontece em 30% das vezes. Às vezes eles morrem, né? Só que ela bota, acho que 3 mil ovos por dia. Aí nascem novos cupins todos os dias. Então, o cupim é uma praga que traz prejuízos demais. A Arapiraca, então, tem uma grande infestação por conta dos nossos solos, que é um solo muito úmido aqui em Arapiraca, das plantações de fumo, das lagoas que foram aterradas. Então, tudo em Arapiraca contribui para a grande proliferação de cupins. Então, hoje, na minha opinião, mais do que as pragas da agricultura, o pior inseto no momento de prejuízos da construção é o cupim. A gente tem os crustáceos, né? Quem aqui não gosta de um camarãozinho, um caranguejinho, né? Eu não gosto, sou alérgica. Eu não gosto também, não. Mas vocês que são burgueses, que só vivem na praia, nos Gosto não. restaurantes chiques, vocês gostam Oxe, de nunca comer mais, esses nunca negócios mais que eu fui. sei. Se alguém quiser me levar, Tem uns aqui em Alagoas, De uns peixe. crustáceos. Não gostam, Camarão eu prefiro peixe é também. Eu não gosto não vai, também. mas eu não Eu sou do grupo de vocês. Eu prefiro um peixe, um negócio mais normalzinho, inclusive até mais barato. Mas o camarão eu sei que muita Eu não gente como nem gosta, né? peixe. Esses crustáceos também são artrópodes, não. gente. Também tem exoesqueleto, também tem aquela questão de arrancar a patinha, e quando eles passarem pela mudança de esqueleto, a patinha voltar, tá? Eles têm importância ecológica lá para o controle da cadeia alimentar e também muito importantes para a nossa alimentação, para quem gosta, né? Nós, por exemplo. Como a gente vive mais no Agreste, isso não faz parte muito da nossa vida, só realmente quando a gente sai de férias, quer comer uma comidinha diferente, então nosso pai pede um negocinho desse, mas a gente, né? Eu particularmente não gosto, mas respeito quem come. Camarão, né, até entendo. Aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de um camarão, certo? O abdômen dele, né, o cefalotórax, ou seja, o tórax dele já é unido com a cabeça, mas parece um cabeção, né, gente? Olha só, parece uma cabeça.
Mas aqui, ó, dessa parte para cá, é o tórax e a cabeça é bem pequenininha. Olha o tamanho da antena do animal, quase o tamanho do corpo inteiro, tá certo? Então, ele tem aqui patas torácicas e patas traseiras. Veja que não são mais só 6, são várias, porque ele não é inseto, então ele não é obrigado a ter apenas 6, ele pode ter muito mais, tá certo? Esse tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pares. Então, ele tem 24 pernas, tá certo? Eita, já tá já acabando a aula. Essa aula vai até 10h50, né? Já vai fazer a chamada. Exemplos de crustáceos. Temos o caranguejo, temos o camarão, temos o siri e temos a lagosta. Até hoje, eu como bióloga, não consigo diferenciar um siri de um caranguejo. Eu queria que alguém, por favor, me explicasse. Mas ninguém consegue me dizer. Certo? Siri a gente vê muito Esse é na mais praia. redondinho. Siri a gente vê na praia, né? A gente consegue ver os olhinhos dele, então eles são um pouco mais transparentes, clarinhos. Os caranguejos, eles são mais fortes, robustos. São aqueles bichões grandões que a gente vê na beira da praia, os caras andando com um cacho, assim. Professora, Oi. assim, o caranguejo... Não, siri? Siri. Ah, tá. Eu acho que o Professora, siri é o que fica embaixo da água e o caranguejo que fica na areia, que fica mais... faz a casa na areia e o siri faz a casa lá na água. Mas eu já vi os dois na água. Agora, tipo, o siri eu vejo na água da praia mesmo. A gente vê muito na praia. O caranguejo, eu vejo ele mais em mangue. Vocês já foram para algum mangue? Aquela região que a gente tem aquelas Foi nem plantas... praia, imagine mangue. Ou, não, Marilu, você tem que consertar isso. Você tem que ir à praia, pelo amor de Deus. Aquela região entre rios e praia, que a gente tem um mangue, uma areia muito escura, mofediça, cinzenta e preta, que os caras entram nessa areia para caçar caranguejo, certo? Então, eles vão de bota e pegam. Então, eles ficam mais nessa região de mangue, é um bioma da Mata Atlântica, mas a gente tem muito aqui em Alagoas, muito. A gente tem perto de Cururipe, a gente tem Piaçabuçu, a gente tem para as bandas de Maceió, em alguns lugares lá, certo? É um bioma bem específico, fede pra caramba e é apavorante. Eu fui entrar num mangue, foi horrível a experiência. Vocês lembram daqueles desenhos do pica-pau de areia mofediça, gente? Vários desenhos, né? Que eles Sim. pisam na areia e enquanto mais eles se mexem, mais eles afundam. Não tem aquilo? O mangue é tipo aquilo. Então não foi legal. Nunca mais eu vou. Quanto mais você se mexe, mais você vai afundando. Mas, tipo, você não vai afundar mesmo, né? Aí eu ia pisando nas raízes, porque me deu muito pânico. E fiquei com lama até a perna inteira, de tanto que eu afundei. Porque eu queria atravessar para ir para um rio, sei lá o que eu queria fazer, mas não sei por que eu fui fazer isso. Enfim, o Miguel tá caindo que só a internet dele. 6%. Vê se consegue conectar, Miguel, no carregador para começar a assistir. Então, aqui a gente tem, né? A diferença entre crustáceo e... Aliás, lagosta e camarão é muito tranquila, né? As pinças da lagosta, elas são muito maiores, parecidas com as do siri e do caranguejo. Ó, por exemplo, aqui está invertido. Isso aqui não é um caranguejo, isso aqui é um siri. E isso aqui é um caranguejo. Siri cascudo. Siri cascudo. Tá certo? Então, a gente tem pequenas diferenças entre eles, todos são comestíveis, e quando a gente pensa na importância ecológica deles, a gente só pensa em comida, pelo menos eu só penso em comida, mas tem importância biológica, né? Do próprio meio ambiente. E por último, a gente tem os aracnídeos, tá certo? Que a gente tem as aranhas, os escorpiões, os carrapatos e os ácaros. Aracnídeos tem como característica marcante a presença de 8 pernas, né? Então, a gente tem aí 4 pares. Como eu falei para vocês, escorpiões e ácaros foram incluídos recentemente, né? Eu estudei escorpião como sendo inseto e ácaro como sendo inseto. Aí, na faculdade, já não eram aracnídeos porque contaram as patinhas direito. Parece muito óbvio, né? Mas esse tipo de erro acontece. Então, eles têm o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Então, a cabeça deles e o tórax é tudo junto, tá certo? E tem um abdômen. Eles podem ter 4 pares de patas, mas não possuem antenas, tá? E eles têm estruturas bucais, muito importantes. A quelícera, que ele serve para inocular o veneno, né, e atacar as presas. As quelíceras das aranhas são na boca, as quelíceras dos escorpiões são nas extremidades de algumas patas, né?
Os pedipalpos, que servem para ele segurar o alimento, são as patas mais da frente, né? E tem as glândulas fiadeiras. No caso, só quem tem glândula fiadeira é a aranha, porque é a única que faz teia, né? Carrapatos, ácaros, escorpiões não tem. Tem muitos olhos, tá, gente? São apavorantes. Olha o pedipalpo, tá? Aqui, essas são as patinhas da frente. E do escorpião são aquelas que ele tem na frente, né? Ali a gente chama de pedipalpo. E as quelíceras, a do escorpião tá na ponta da cauda. A da aranha tá bem perto da boca. Nessa aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá pingando veneno. Tá certo? Pingando veneno da boca dela. Então, cefalotórax, cabeça já com o tórax, o abdômen e Por a... isso que eu nunca tenho aranha. Isso, Queria virar uma aranha. E no final do abdômen dela, perto do ânus, tem as fiadeiras. Ai, eu não gosto nem de ver a aranha, começa a suar, mas o pior pra mim é o escorpião. Olha, esse Uma linguagem escorpiãozinho. alienígena. Apareceu um desse aqui em casa. Estou apavorada. Eu nunca vi um escorpião. Que bom pra você. Ácaro que dorme com a gente, né? Nós temos muitos ácaros nos nossos sofás, travesseiros, almofadas, né? Eles amam comer a nossa pele, então às vezes a gente tem na pele também. Essa aranha apavorante com essa porção de olhos e o carrapatozinho muito perigoso, tá? Deem banho nos seus bichinhos, pelo amor de Deus. E não deixem eles ficarem com Nem cachorro de bichinho, rua, né? tá? Eu dou banho no Eles gato toda semana. tem que dar. Tem que dar, viu, gente? Olha aqui toda a estrutura do corpo de um escorpião. Oi. Vou ter que Gente, sair, vou se ela parar. tá assistindo. Isso, eu vou fazer a chamada aqui, tá certo? Deixa eu encerrar aqui. Tá quase descarregando. Eu vou fazer a chamada Rapidex. Só falta 3 minutos e 40 segundos. Deixa eu fazer logo aqui para eu conferir. Vamos lá. Deixa eu ir aqui pro Teses. É só o tempinho aqui de eu mudar de turma, viu, gente? Que é isso? Que é isso? Você já assistiu Barbie e o Castelo de Diamante? O quê? Como é o nome? Barbie e os Castelo de Diamante. Ai, não. Nunca mais assisti um filme da Barbie. Tem na Netflix? Não Pois sei, é, mas eu assim, lembro de ter assistido no todo YouTube. dia no Boomerang, na televisão. Passa filme da Barbie. Barbie tem uma série dela. Eu amava assistir no Sábado Animado. Era Sábado Animado, gente, que tinha no SBT? Toda semana passava um. Um ou dois. Eu amava. Bom Dia e Companhia, não? Bom Dia e Companhia, isso. Vamos lá, vou fazer e Mas vocês o vão dia de sábado é respondendo. sábado animado mesmo. Bora lá. A Cauana tá presente? E o Antônio querendo entrar agora, que é isso? O Antônio estava na aula, minha gente. O Antônio tinha saído, professora. Certo. A Cauana faltou, foi? Chega aqui, colocar a chamada assim. A Cauana. A Alicia, tá presente? Presente. Ana Paula, presente, né? O Antônio Presente. tá aí. Presente. Arthur Clécio. Arthur Clécio. José Alberto. Presente. José Vitor. Presente. A Kathleen tá aí. Larissa. A Larissa faltou hoje, foi que eu não vi sombra da Larissa hoje. A internet dela tava ruim. Maria Aparecida. Deixa eu ver se a Maria tá aqui, que a Maria não tem microfone. A Maria tá. Maria Clara. Presente. Maria Luísa Paulino. Presente. Maria Luísa Belarmino. Presente. Mariana. A Mari faltou. A Mari tá faltando muito. Deixa eu ver aqui. O Miguel tá presente. Deixa eu ver. Paloma. Presente. Hoje a Paloma ficou mais caladinha. Falou pouco. Pedro Henrique.
Olé. Pedro Iago, tá na aula? Eita, que presente criativo. Poliano tá? Faltou. Eita, Poli. Raíssa tá. Presente. É claro que eu Rian, tô, professora. Eu sempre é claro falo na que eu sua tô. aula. Rian, Presente. Wiane. Presente. Muito bem, queridos. Então, por hoje